Você pode abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 5, verso de número 17. Romanos 5, 17. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Som. Se puder melhorar o retorno aqui para mim, Jean, pastor Jean, por favor. Som. 1, 2. Obrigado, pastor Mateus. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Aleluia. Agora melhorou. Aleluia. Romanos 5,17 diz assim: se pela ofensa de uns e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Voltemos para o microfone de mão. Irmãos, esse texto é um texto fantástico da palavra de Deus. Romanos 5,17. Ele retrata muito bem aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Olha só. O que é um reino? Se nós pegarmos e formos analisar de uma forma natural, um reino, glória a Deus, um reino, ele pressupõe território, sim ou não? Um território, ele tem um território. Um reino pressupõe um rei, sim ou não? Vocês estão comigo? Sabe uma coisa que me chama a atenção de uma diferença que existe entre um reino e um império? O reino, os súditos daquele rei, eles se submetem ao rei por causa do muito amor com que o rei demonstra para com os súditos. O rei, ele tem notório na vida dele uma relação de amor para com o seu povo. Ele demonstra amor para com o seu povo. Isso é um rei. Já o império, ele tem uma característica que é de um imperador. E os imperadores, normalmente, eles governam por uma mão forte, opressora. Vocês estão comigo? Então há uma distinção clara sobre isso, com relação ao reino e ao império. A palavra de Deus diz em Colossenses que Ele nos tirou do império das trevas. Ou seja, irmãos, nós estávamos na mão de um tirano, de alguém que nos oprimia, de alguém que tinha a intenção exclusiva de sugar de nós todas as nossas forças, todas as nossas energias, todas as nossas expectativas de vida. Uma opressão diária. Essa era a característica de onde nós estávamos. Nós estávamos num império. E esse imperador, ele fazia assim, ele agia assim. Mas veio Deus, através de Jesus Cristo, nos remove, nos retira, nos redime deste lugar de escravidão, de opressão e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Essa devia ser a tônica da nossa vida cristã o tempo todo. Porque se nós tirarmos os olhos dessa verdade, irmãos, nós vamos colocar os olhos novamente no opressor e esquecer daquilo que o rei de amor fez para conosco.
E nós não podemos, em hipótese alguma, viver sobre o cetro de poder desse tirano. Que é isso, pastor? Mas eu não vivo sobre esse cetro desse tirano. Sabe que, irmãos, que quando nós concordamos com as circunstâncias negativas à nossa volta, nós estamos nos submetendo a esse cetro. Quando a gente acredita nas coisas como elas se apresentam a nós, nós estamos aceitando isso. O governo dele novamente sobre nossas vidas. Quando nós deveríamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nós temos que olhar para esse reino, irmãos. Nós temos que olhar que quando Ele nos tirou de um lugar e colocou no outro, não é para que nós vivêssemos novamente no outro. Não, Ele tirou para viver uma nova vida. Uma vida em abundância. Ele deixou tudo registrado para mim e para você, na palavra de Deus, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos. Se nós temos, se nós somos, se nós podemos, eu não tenho que ficar olhando novamente para o meu passado, porque o meu passado me condena, quando nem mais Jesus Cristo me condena das coisas que passaram. As coisas que eu fiz no passado foram levadas com Cristo Jesus na cruz. Amém, irmãos? Agora, nossa mente, ela sempre está a nos trair. Por quê, irmãos? Porque nós, via de regra, nós não renovamos a nossa mente com a palavra de Deus. Nós renovamos a nossa mente com as circunstâncias adversas, nós renovamos a nossa mente com o noticiário do jornal, nós renovamos a nossa mente com a crise, nós renovamos a nossa mente com a internet, quando a gente pega, peraí, deixa eu ver os meus sintomas aqui, e aí pega, e porque agora eu tenho sintoma disso, e a internet diz que eu tenho sintoma disso, eu tenho isso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, não assuma para você diagnósticos médicos, que nem o médico ainda te diagnosticou assim. Só porque você foi lá na internet, deu uma olhada lá, parece, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, sintomas são mentiras do diabo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou com sintoma, é uma realidade. Querido, eu acredito que você esteja com sintoma realmente. E eu não estou negando o sintoma, eu só estou dizendo que ele é um prenúncio de algo que vem do diabo e não vem de Deus. E se não vem de Deus, está no meu corpo de maneira ilegal. Se está no meu corpo de maneira ilegal, tem que sair em nome de Jesus Cristo. Existe uma verdade que é superior à circunstância, irmão. Existe uma verdade que é superior aos sintomas que até mesmo eu possa estar a sentir. Existe uma verdade chamada Jesus Cristo. Ele está sobre todo nome. Ele está sobre toda enfermidade, Ele está sobre toda dor, e Ele levou isso de nós na cruz, irmãos, e eu não posso pegar e concordar com alguns sintomas sobre a minha vida, quando Ele mesmo já levou. Ou será que a Bíblia está mentindo? Ou será que Jesus mentiu para nós o tempo todo? Deixa eu te dizer uma coisa, eu afirmo para você, Ele não mentiu, Ele não mente, a palavra de Deus não mente, ela diz a verdade, e eu prefiro, e nós precisamos preferir a palavra de Deus e a verdade dela. Mas nós vamos renovando a nossa mente, com tudo quanto é lixo, com tudo quanto é informação que chega, com todo tipo de informação que chega, das mais variadas formas.
E a gente vai aceitando aquelas informações, e depois, querido, nós não temos força para reagir, nós não temos força para falar, nós não temos fé para falar. O que a gente fala é incredulidade, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a incredulidade vem exatamente igual, só que com a diferença de estar vindo através das falas, das muitas vozes que chegam através das mentiras, das mídias sociais, daquilo que nós lemos, daquilo que nós colocamos para dentro. A boca fala do que o coração está cheio. Se nós estamos cheios de fé, irmãos, a fé tem uma voz, e a fé fala: cri, por isso falei. Se eu não falo fé, é porque eu estou colocando para dentro de mim aquilo que não é fé, aquilo que é dúvida. E dúvida é contrário da fé, e onde entra dúvida, não pode haver algo da parte de Deus ali. Não pode haver uma manifestação da parte de Deus ali. A própria Bíblia nos fala que em um determinado lugar ele não pôde fazer ali milagres por causa da incredulidade daquele povo. Vocês estão comigo? Nós precisamos renovar a nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, não tomem a forma deste século, não se contamine com as informações que chegam deste século. O que é este século? Tudo que nós estamos vendo, tudo aquilo que a gente vê nos rádios, nos jornais, nas revistas, na internet, nas escolas, tudo que nós vemos, irmãos, e ouvimos por aí afora, século. Não vos conformeis com aquilo que estão dizendo, mas transformai-vos para quê? Pela renovação da vossa mente. E não tem como eu renovar a minha mente se eu não voltar para a palavra de Deus, se eu não entender a questão do reino, onde eu estou em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo Jesus. Eu fico imaginando. Me permitam fazer essa imagem na minha mente. Eu gostaria de trazer essa imagem para vocês também. É como Jesus Cristo assentado em algum lugar no trono, e nós assentados com Ele no colo dele. Que maravilha, que imagem linda! Mas nós assentados com Ele, enfermos, doentes, e Ele olha assim para nós: vai morrer, está muito mal, está muito doente. Irmãos, isso faz algum sentido para você? Faz algum sentido para você uma imagem como essa? Para mim não faz sentido algum isso, irmãos. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros com Ele, como a palavra de Deus diz. Eu sou herdeiro de tudo aquilo que Deus proporcionou a Jesus, e Deus proporcionou a Jesus vida e vida em abundância. Deus proporcionou a Jesus, e Jesus nos deu isso. Você não viu em lugar nenhum da Bíblia, Jesus Cristo colocando enfermidade em ninguém. Não é característica do rei fazer com que o seu povo pereça. Não é característica do rei, mas você vê o tempo todo Jesus curando os enfermos. Você vê o tempo todo Jesus Cristo libertando os oprimidos do diabo. Você vê o tempo todo Jesus ressuscitando mortos. E aí eu te pergunto, onde você está? Você está realmente assentado com Cristo Jesus no trono, ou você acha que está neste lugar? Tempo. Irmãos, tome consciência, nós precisamos tomar consciência de quem nós somos.
Onde nós estamos? Ah, pastor, mas isso não é assim. Sabe como é que é? Enfermidade. Não, irmãos. A enfermidade ela só tem duas formas de estar no corpo de alguém. Ou é através do pecado, ou é através de brecha que nós damos. Não tem como, irmãos. Não tem como. De outra forma, ela está no nosso corpo, depois que Jesus Cristo uma vez verdadeiramente nos libertou. Ela não tem como estar ali. E se ali estiver, ela tem que sair na autoridade do nome de Jesus Cristo, irmãos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Espera aí, deixa eu fazer uma análise minha. Você faz a análise sua, eu faço a minha análise. Por que está essa enfermidade no meu corpo físico? Eu estou em pecado? Não estou em pecado, então pronto. O diabo não pode ter legalidade no meu corpo. Eu estou trabalhando com o meu corpo de uma maneira errada? Porque existe isso também, irmãos. Não dá para sair numa noite fria, depois de um banho quente, com o peito estufado no vento, e falando assim, não, eu sou sarado e curado. Você vai pegar um resfriado, lindão, lindona. Vai pegar um resfriado, porque você deliberadamente está desafiando as leis naturais. Não dá para a gente tomar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola por dia e achar que isso não vai nos envenenar ao longo da nossa existência. Vai fazer mal, irmãos. Eu estou achando que vocês não deixam eu pregar aqui mais, né? Falando algumas coisas aqui que mexem com a gente. Mas, irmãos, olha o que diz aqui em Colossenses, capítulo 1. Abre lá comigo. Colossenses, capítulo 1, verso 21. Colossenses 1, 21, por favor. Diz assim a palavra de Deus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos. Ou seja, eu e você, nós éramos estranhos. A quem? A Deus. Que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos e culpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado, e toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O desejo do meu coração, querido, o desejo dos pastores dessa igreja, é apresentar a você, querido, irrepreensível diante de Deus. É apresentar você de um modo que você possa chegar diante do Pai e não ter do que se envergonhar. Mas se nós não tratarmos determinadas áreas da nossa vida, se nós não falarmos com você determinadas coisas, a cobrança virá sobre nós, irmãos, porque nós deveríamos ter tratado e nós não tratamos. Por isso que a gente fala e instrui, renove a sua mente, renove a sua mente.
Amém, irmãos? Nós estamos introduzindo essa mensagem, compreender o reino. Nós precisamos compreender o reino, irmãos. O reino que eu e você estamos inseridos. Amém, queridos? Glória a Deus. Abre comigo em Lucas capítulo 17, verso 20. Lucas capítulo de número 17, verso de número 20. Aleluia. Diz assim Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Olha aqui para mim, queridos. A Bíblia nos evangelhos trata de reino de Deus e reino dos céus. Reino dos céus está relacionado ao local da presença, lugar da presença. Amém, irmãos? Já o reino de Deus está relacionado a governo. Governo. Por isso os fariseus perguntaram para Jesus, aqui nesse ponto, eles perguntam, quando viria o reino de Deus? Existia na época, irmãos, uma opressão do Império Romano sobre o povo judeu. Havia uma opressão ali. E os judeus, eles anelavam, eles desejavam serem livres, serem libertos dessa opressão romana. Então, eles aguardavam um Messias que pudesse vir e estabelecer o seu governo. Amém? Então, eles falam, a pergunta, na verdade, que eles gostariam de saber era o seguinte, é você que vai nos governar? A pergunta que aqueles fariseus ali do judaísmo queriam fazer, na verdade, para Jesus é você que vai nos governar? E Jesus responde para eles, vocês não entenderam nada. O reino de Deus, o governo de Deus, não virá para poder estabelecer um governo humano. O reino de Deus vem para estabelecer um governo que vem de dentro de cada um de vocês. Eles não estavam a compreender. E aí, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós, como igreja, muita gente chamado crente, muita gente chamado evangélico, muita gente chamado cristão, não compreende essa verdade, esta realidade, o governo do Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos, nesse tempo, irmãos, que eu e você estamos a viver, nós precisamos compreender que o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele tem o desejo de governar. Por quê? Porque nós governaremos através dele, irmãos. Porque ele não faz, mas ele nos diz o que fazer. Ele nos orienta. Este é o caminho, andai por ele. Aleluia. Este é o caminho, andai por ele. Amém, irmãos? O governo do Espírito Santo. Este é o caminho. Vocês não vão ver o Espírito Santo ali, vocês não vão ver o Espírito Santo lá, mas o Espírito Santo, Jesus fala assim,
Não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele lá está, porque o reino de Deus está dentro. Fala comigo assim, dentro. O reino de Deus está dentro de mim. Aleluia. O Espírito Santo que habita em você, irmãos, está dentro, não está fora. Aleluia. Abre lá em João capítulo 17, por favor. João capítulo 17, verso 25. Diz assim, Evangelho de João 17, 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O reino de Deus, irmãos, ele pressupõe uma coisa básica, o rei. E o rei não é um déspota, isso faz parte do caráter do imperador. E o rei, ele governa com o cetro de justiça, o cetro de amor. E aqui Jesus está falando, ei, Senhor, Pai justo, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Como que o amor com que Deus amou a Jesus pode estar em mim e você? Ele foi derramado em mim e em você pelo Espírito. Amém, irmãos? Para quê? Para que nós sejamos como Ele é. Ah, irmãos, cada vez que eu olho para meu estilo de vida antigo, anterior, eu estou tirando os olhos desse amor. E eu preciso voltar os meus olhos para o novo estilo de vida que Ele proporcionou para mim. Esse estilo de vida é o governo do Espírito Santo, o amor de Deus sobre a minha vida. E aí eu vou ter mais tolerância e paciência com meu irmão. Aí eu vou me colocar no lugar dele. E aí eu vou compreender melhor que ele não está ainda caminhando do jeito que eu já aprendi a caminhar. Ele precisa de ajuda minha. Mas nós que somos maduros, nós somos os primeiros a sepultar as pessoas quando elas erram conosco. Nós somos os primeiros a apedrejá-las. Atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Naquele episódio daquela mulher, queridos, todos aqueles homens se retiraram da presença daquela mulher e da presença de Jesus, porque eles não podiam atirar a primeira pedra. Por quê? Porque eles não tinham pecado. Só o sumo sacerdote podia tirar a primeira pedra, querido. Por quê? Porque ele ia e fazia a sua expiação, e por causa da expiação do seu pecado, ele podia tirar a primeira pedra, mas o sumo sacerdote não estava ali. Mas ali estava um que poderia atirar a pedra, porque nele não havia pecado, Jesus Cristo.
Esse verdadeiramente poderia atirar a primeira pedra. Ele cumpriria a lei. Se ele atirasse a pedra, ele iria estar cumprindo a lei, querido. Sim ou não? A lei disse que se ela fosse pega em flagrante adultério, homem e mulher deveriam ser apedrejados e mortos. Se Jesus atirasse a primeira pedra e aquela mulher morresse ali, Jesus estaria cumprindo a lei. Então Jesus não cumpriu a lei, pastor? O senhor está falando isso? Dá um nó na cabeça, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele cumpre a expiação por aquela mulher. Ele diz para ela, vá e não peques mais. E ele mesmo se coloca no lugar daquela mulher na cruz. E ele expia o pecado dela, assim como expiou o seu pecado, o meu pecado, quando nós não merecíamos, ele se fez pecado por nós, quando nós não éramos merecedores, ele olhou para nós e nos amou, e nos puxou para cima, e nos tirou do lugar de morte para um lugar de vida, para que eu e você pudéssemos ir e não pecar mais. Aleluia. Por quê, irmãos? Porque Ele tem o interesse de que eu e você vivamos no reino, e possamos fazer com os outros a mesma coisa que Ele fez conosco, que nós possamos ter amor para com aquela pessoa, como Ele teve com aquela mulher, para que aquela mulher pudesse se levantar dali e ir fazer com outros a mesma coisa que Jesus fez com ela. Assim é na minha vida e na sua vida. Eu e você precisamos viver o reino de Deus, e o reino de Deus é amor. Amor é tolerante, amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor tudo sofre. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu sei que é difícil. Você acha que foi fácil para Jesus? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o meu pecado e o seu pecado caiu sobre ele na cruz, e ele viu pela primeira e única vez Deus se virando e ele olhando, porque o pecado da humanidade sobre Jesus ofuscava a santidade de Deus. Isso doeu para Jesus, isso foi doloroso para Jesus. Pela primeira vez na eternidade ele se desconecta do Pai. Pela primeira vez, irmãos, pensa nisso. Se foi difícil para ele, deixa eu te dizer uma coisa. O que é difícil para você? Perdoe um pouco mais, ande mais uma milha, irmãos. Ame um pouco mais. As pessoas precisam entrar no reino como você entrou no reino. As pessoas precisam desfrutar de um reino assim como você desfruta. Nós precisamos, querido, viver o reino de Deus. Aleluia. Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmãos, nós não temos desculpa para dar, nós somos indesculpáveis, porque nós já temos tudo aquilo que nós precisamos. Tudo o que precisamos para viver aqui nessa terra, reinando em vida. Olha para mim aqui, presta atenção. Quando a gente fala de reinar em vida, às vezes a gente até sapateia, né? Aleluia! Reinando em vida, a gente tem a mentalidade de pensar logo em prosperidade. E prosperidade é reinar em vida, querido, mas não é a única coisa.
Reinar em vida envolve saúde, andar em saúde divina. Reinar em vida envolve prosperidade, sim. Mas reinar em vida envolve também caráter. Reinar em vida envolve eu dizer sim, sim, não, não. Eu ter uma palavra só. Reinar em vida envolve que eu não fico por aí a fazer conforme o mundo faz, falando mal das pessoas. Envolve que eu cuido das minhas palavras que saem da minha boca. Reinar em vida é isso, queridos. Não dá para você olhar para um rei e achar que esse rei ele é um cara que é mau caráter. Durante muito tempo, irmãos, durante muito tempo a gente viu aqui na Inglaterra o reinado de uma rainha. Os súditos quase que idolatravam aquela mulher. Por quê, irmãos? Porque era exemplo de conduta. Sempre com aquela bolsinha debaixo do braço, assim, cabelinho arrumadinho, andando sempre na beca, ali chegava com aquela elegância no trato com as pessoas, um respeito. Sabe, irmãos, nós temos que aprender algumas coisas olhando para essas pessoas. Nós temos que aprender a sermos mais amáveis e tolerantes uns com os outros, a respeitar uns aos outros, a olhar uns para os outros, não com o nariz empinado, mas olhar uns para os outros com respeito, com amor, com ternura, sabendo que o outro, querido, ele não está pronto ainda e nem você. Talvez você já esteja pronto em algumas áreas, mas em outras você ainda está a crescer. Talvez em áreas que ele mesmo já esteja muito melhor do que você. Estamos a crescer. Todos a crescer, amém? Queria chamar o pessoal da música para cá, por favor. Nós estamos encerrando e eu quero ler mais um texto. Efésios, capítulo de número 2, e eu vou encerrar com esse texto. Efésios, capítulo de número 2, verso 10. Efésios 2, 10. Efésios 2, 10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para, você pode dizer comigo agora, boas obras. Com mais convicção, fala assim: eu fui criado para boas obras. Aleluia. Nós não somos salvos por causa de boas obras, irmãos. Mas uma vez salvos, nós podemos e devemos andar em boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou boas obras para que eu e você pudéssemos andar nelas. Amém, irmãos? Ande em boas obras. Revele o amor de Deus para com os outros. Reine em vida. Reine em vida. Porque afinal de contas você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Você está habilitado para reinar em vida. Amém?